pessoal, boa noite a todos e todas. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, dia do meu aniversário. Estou muito feliz, agradeço a todas as pessoas que me parabenizaram. Isso é muito bom, isso deixa a gente muito feliz, isso eleva a autoestima da gente. E eu fico muito motivado quando isso acontece, porque eu percebo que eu tenho muitos amigos. Isso é muito bom. Hoje é o nosso 16º episódio do Horário Eleitoral Gratuito do Marcão, este que é uma forma que nós encontramos de dialogar com as pessoas, expor situações que acontecem no nosso município, fazer propostas legislativas para a população, dizer o quanto é necessário que se tenha políticos que fiscalizem os poderes constituídos, né, porque infelizmente é um assunto complicado e é um assunto que envolve muitas perdas que a população tem sempre. Pois bem, já que hoje é aniversário de uma pessoa pouco polêmica, que sou eu quero falar de um assunto pouco polêmico, que é as contas de água absurdas que chegam nas residências das pessoas. Laura, esse é mais ou menos para você. Pois bem, gente, o que acontece? Você já recebeu aquela conta de água de quinhentão, de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000? Você olhou para aquilo lá e falou: meu Deus, eu não acredito nisso aqui. Isso aqui não existe. O que é isso? Eu não tenho piscina, eu não esqueci a água aberta, o que está acontecendo? E você ligar no SEMAI para reclamar e os caras falarem assim: olha, é o seguinte, eu vou mandar um técnico aí. Se não tiver problema, você vai pagar 60 contos, R$58 a visita técnica dele. Você fala: velho, numa conta de 3.000, manda o cara, 58 não é nada. Aí o cara vai lá. Aí o cara fala assim: não, de fato rodou mesmo, você deve ter um vazamento interno aí. Onde que é esse vazamento interno? Via de regra é na boia da caixa d'água, na sua válvula hidra, na boia da caixa acoplada da sua descarga. Isso faz com que você acredite que isso é uma falha sua, que realmente aquele equipamento e tal quebrou e não tem jeito. Pois bem, você sabe o que é um MCA? MCA é uma unidade de medida de pressão, que é a forma que se encontra para aferir a pressão da água que sai dos reservatórios do SEMAI para ir até a sua casa. Você sabia que tem uma norma que diz que eles não podem mandar menos de 10 MCA ou menos de 10 metros coluna de água? A pressão é muito baixa e ela não vai chegar, ela não vai subir na sua caixa. E não pode ser acima de 40, sabe por que não pode ser acima de 40? E aí está a questão do nosso vídeo de hoje. Não pode ser acima de 40 porque, por exemplo, a sua válvula hidra, ela tem uma resistência que a empresa fabricante dela dá. A sua boia do reservatório acoplado à sua caixa, ao seu vaso de descarga, também tem uma resistência que o fabricante dá. A sua boia da caixa d'água também tem uma resistência que o fabricante dá. Então não é que o seu equipamento é ruim, é que a pressão que veio na água é superior a esta pressão que é a garantia do fabricante. Nossa, mas como assim? Por exemplo, as suas emendas de cano, quando estoura dentro da parede, o seu cano dentro da parede, aí você fala: puxa vida, mas e aí, o que eu faço dentro da parede, no chão e tal? Sempre são naquelas emendas de 90 graus. O que acontece? A pressão normal vem e beleza, até 40 MCA, ela vai chegar ali, ela vai fazer aquela curva e vai continuar a água. O que acontece? Aquelas emendas, aqueles canos ali, a garantia de fábrica é até 70 MCA, 70 metros coluna água, ou seja, 70 metros de altura, que é a equivalência a 70 MCA. 1 metro de coluna de água é 1 metro, é uma pressão, né, uma pressão que se afere na água lá. Então esse cano, ele vem com 70, se ele vier com mais de 70, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar ali, porque a pressão é muito grande, a água tem que fazer uma curva. Então ela vem, a pressão, ela não faz essa curva, ela vai bater para cima, para depois ir para o lado. Ela vem com mais de 70, ela acaba quebrando isso aí. Ou da mesma forma, a sua válvula hidra, ela vem com a pressão muito grande, a sua válvula hidra está projetada para até 60 MCA, no máximo 70 MCA, ela vem com pressão maior do que isso, ela estoura a sua válvula hidra e ela fica correndo direto. E você não sabe. E aí vem os caras e te cobram 2.000, 3.000, 5.000 da sua conta de água.
Quando o erro foi seu? Não. Você vai reclamar para quem? O fabricante vai dizer, olha, deve ter alguma coisa errada, sei lá, mas o nosso equipamento aguenta. E aguenta. O que acontece? Os caras não têm válvulas de retenção de pressão. Então, o que eu sugiro? Estourou sua válvula hídrica, estourou sua caixa d'água, chame um técnico com equipamento de aferição, ele vai colocar lá um manômetro hidráulico, um aparelhinho que ele coloca lá na sua torneira do cavalete, e ele vai aferir. Se ela tiver com mais de 50 MCA, mais de 40 MCA, você não paga a sua conta de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil que o SEMAI te mandou. Você ainda só com processo nos caras para danificar a sua rede hídrica. Quem que faz isso? Infelizmente a gente não faz, porque a gente não sabe. O SEMAI não autoriza colocar válvulas redutoras de pressão nos cavaletes. Por que o SEMAI não autoriza? Porque a maior parte do dia falta água. Então os caras fazem o quê? Os caras ficam mandando vento para sua casa. Mas eu tenho um equipamento lá e eu constatei que no relógio não passa vento. O vento, quando ele passa o vento, ele gira, mas ele não marca. Só que não é o vento que faz marcar, é a água pressurizada. O que é água pressurizada? É aquela chorinho de água com ar junto. Quando você liga o seu chuveiro, faz aquele barulhão e sai aquele ventão, aquilo ali é ar. Aquilo ali é ar comprimido. Aquilo é ar que juntou dentro do seu encanamento, que já passou por lá e que não foi lá na sua boia porque sua caixa d'água já estava cheia. Então o que acontece? A água ela não aceita pressão. Se ela entra por aqui, ela sai por ali. O ar não, ele vai ficando pressurizado ali. Aí você abre o chuveiro, sai aquele ventão frio que refresca o seu banheiro inteiro. Aquilo ali é ar comprimido, você pagou como se fosse água. Entendeu? Então tem tudo isso aí. Então, MCA é uma unidade de medida, metro por coluna de água, é uma medida que é aferida a água para poder sair dos reservatórios até a sua residência. Deveria ter as válvulas no meio do caminho para tirar a pressão, para poder a pressão chegar no nível certo. Não tem. Eles não autorizam a colocar as válvulas retentoras de pressão antes do hidrômetro, porque depois ele não vai marcar, eles não vão superfaturar, para poder superfaturar para a empresa que presta serviço de esgoto. Então tem uma série de crimes, de delitos ocorrendo aí, mas que dá a impressão que é uma má manutenção. Não é uma má manutenção, é uma manutenção do mal, para prejudicar. Então precisa fiscalizar isso aí. Quem vai fiscalizar isso aí? Não sabemos, não tem ninguém que fiscalize. Então precisa-se analisar e colocar pessoas que estejam dispostas a fiscalizar isso aí. Sabe por quê? Porque é uma economia para o cidadão e se você não faz isso, se você não fiscaliza, é um prejuízo para o cidadão que vai para o bolso de investidores, né, que infelizmente contam com a desinformação. Então o que acontece? Se vier menos de 10 MCA, a água não sobe até na sua caixa d'água. Ela fica subindo aquele chorinho e marcando no seu relógio e não chega na sua caixa d'água. Se vier mais de 40 MCA, pode estourar a válvula hidra, pode estourar a caixa acoplada, pode estourar principalmente lá na sua caixa d'água, que você não vai saber. Porque vem aquela pressão, aquela água pressurizada, estoura, mas não enche a sua caixa d'água o suficiente para poder sair pelo ladrão. E fica entrando ar e registrando, porque não tem pressão suficiente para chegar lá. Então isso acontece, precisa-se. Eu recomendo que você contrate alguma pessoa que tenha esse equipamento para poder aferir. Se você vê que a pressão está muito alta, se você abrir a torneira ou o chuveiro e sair aquele monte de ar junto com a água, ou sai só aquele ar e não sai água, ou se você abrir a torneira e já esguicha água para todo canto, chame um técnico hídrico que ele vai levar esse equipamento, vai colocar lá no seu cavalete e vai ver qual é a pressão que está entrando na sua rede de água. Por quê? Esta pressão ela vai danificar o seu encanamento, vai danificar os equipamentos da sua residência. Beleza, gente? Então, pretendo manter os nossos 10 minutos como combinado. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado àquelas pessoas que nos felicitaram, que me felicitaram no dia de hoje. Fico muito feliz, repito. Estamos aqui à disposição. Gostaria que vocês acompanhassem os nossos vídeos, mandassem perguntas, questionamentos, dúvidas. Inclusive podem desafiar a gente, falar, não, isso aí que você falou não é verdade, eu quero debater isso aí, que eu quero provar para você que não é verdade. Por favor, faço questão, tá? Chamem a gente para o diálogo. Se precisar que a gente vá até vocês, a gente vai até vocês. Vamos dialogar, vamos conversar. Estão chegando as eleições, façam escolhas conscientes, escolhas criteriosas,
para que vocês não sejam prejudicados por não gostar de política. Não gostar de política não significa abrir mão de ser representado. Tá? Então, se você não gosta de uma coisa, mas ela é necessária na sua vida, faça com que alguém, nomeie alguém da sua confiança para fazê-la por você. Não fique alheio a ela, porque ela vai te prejudicar. Beleza, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana. Boa noite a todos.